Muitos conhecem o Titanic, se encantam com o luxo, até hoje muito belo para os padrões da época, com seu tamanho, força e velocidade. Fizeram filmes, seriados, desenhos animados, documentários, fãs-clubes, sites e museus especializados e até mesmo estão fazendo uma réplica em escala real na China. Mas, voltando ao assunto, todos ou quase todos esquecem de seus irmãos, no caso o RMS Olympic e o Britannic, que também, claro, foram muito importantes. Por isso, o canal Transatlânticos Antigos está trazendo uma história completa do RMS Olympic. E esta será dividida em partes, já que o vídeo seria gigantesco se eu fizesse de uma vez só. Espero que aproveitem o vídeo. Primeiro, irei começar a falar sobre seus antecedentes. Quem mandou construir esses navios? Com que propósito? Neste vídeo também abordarei a sua construção, que de fato foi algo inédito para a época. O RMS Olympic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland Wolff em Belfast. Foi a primeira embarcação da classe Olympic de transatlânticos, seguidos pelos seus irmãos, o RMS Titanic e o HMS Britannic. Ao contrário dos seus irmãos, que infelizmente afundaram antes mesmo de completarem uma única viagem comercial, o RMS Olympic teve uma longa e distinta carreira, de 1911 a 1935, ganhando o apelido de Velho Confiável. A navegação comercial era dominada pelo Império Alemão no início do século XIX, que lançou os primeiros navios de 4 chaminés da história, como o SS Kaiser Wilhelm der Grosse e o SS Deutschland. Eles ultrapassaram sua concorrência por seu tamanho e velocidade. Porém, a companhia britânica Cunard Line respondeu ao lançar quase que simultaneamente o RMS Lusitania e o RMS Mauritânia, que rapidamente ganharam a Flâmula Azul pela travessia transatlântica mais rápida. Já a concorrente direta da Cunard, a própria White Star Line, não ganhava a Flâmula Azul desde 1890 com SS Teutonic, e tendo em vista este cenário, também decidiu construir navios gigantes. O Lord William Peake, o presidente dos estaleiros navais da Harland Wolff, e Joseph Bruce May, presidente da White Star Line, ambos membros do Trust International Mercantile Marine, decidiram em 1907 construir 3 navios de proporções até então inigualáveis. Seus nomes foram depois definidos como Olympic, Titanic e Gigantic. No caso, Gigantic foi alterado para Britannic posteriormente, depois do naufrágio do Titanic. Estes nomes tinham como referência as 3 raças da mitologia grega: olimpianos, titãs e gigantes. Isso é bastante interessante. Enquanto a Cunard dava nomes de províncias romanas a seus navios, a White Star Line dava nomes mitológicos. Eles chegaram à conclusão que deveriam focar sua atenção em luxo e segurança, pois previram que seria muito dispendioso tentar superar os navios da Cunard em velocidade. As empresas assinaram o contrato de construção em 31 de julho de 1908. Peake bolou por conta própria o tamanho e a forma geral das embarcações e passou o projeto para seu cunhado, Alexander Carlyle, e para seu sobrinho, Thomas Andrews. Ismay também deu sugestões e opiniões sobre a concepção das embarcações. Carlyle se aposentou em 1910, dentre outras razões porque Peake e Ismay vetaram a ideia de colocar um número maior de botes salva-vidas, deixando Andrews sozinho na liderança da construção. Como o primeiro transatlântico de seu tipo construído para a White Star Line, ele também batizou a sua classe de navios, a classe Olympic. Sua construção começou em 16 de dezembro de 1908, com o batimento de sua quilha. A construção de seu irmão, o Titanic,
iniciou 4 meses depois, em março de 1909, com as duas embarcações sendo construídas lado a lado. Um novo pórtico precisou ser construído para acomodá-los, pois seus tamanhos alcançaram medidas até então incomparáveis. Para diferenciá-los, o Olympic foi construído com um casco branco, enquanto o Titanic foi construído com um casco preto. Ele foi lançado ao mar às 11 horas de 20 de outubro de 1910, em uma grande cerimônia, com Arthur Line tendo fretado um navio para trazer convidados importantes da Inglaterra. A imprensa desde o início o chamava de Rei dos Mares. O Olympic logo em seguida foi levado para uma doca seca a fim de passar pela equipagem, já que, até aquele momento, ele era apenas um casco vazio sem equipamento nenhum. Os planos originais eram que ele tivesse apenas 3 chaminés, porém uma 4ª chaminé falsa foi adicionada para que não parecesse menos potente que os concorrentes da Cunard, já que nos navios rivais da Cunard fazia sentido, dado o fato de eles terem mais uma seção de caldeiras que os navios da classe Olympic. Essa 4ª chaminé acabou sendo usada para a ventilação das cozinhas e como espaço de armazenamento das espreguiçadeiras do convés dos botes. Em termos de propulsão, o Olympic era movimentado por 3 hélices. As 2 laterais tinham 3 lâminas e eram movidas por motores de tripla expansão, enquanto a central tinha 4 lâminas e era movida por turbina que usava o excesso de vapor das outras máquinas. O Olympic foi completado no início de 1911 e partiu no dia 29 de maio para seus testes marítimos. Durante 2 dias foram testadas as suas capacidades de manobra, bússola e comunicação sem fio. Porém, não houve testes de velocidade. Ele foi declarado apto para o serviço comercial em 31 de maio, mesmo dia que o Titanic foi lançado ao mar. Ele partiu de Belfast para Liverpool às 16h30, com Ismay e J.P. Morgan a bordo. Depois ele foi aberto ao público brevemente, antes de ir para Southampton no dia seguinte. Esta foi a primeira parte dessa magnífica história. Até mais, pessoal.